por ejemplo, que tienen que presentar los trastornos del sistema inmunológico que te pasé como exposición. Por ejemplo, la gota, la enfermedad de Crohn, hablamos del síndrome de Hashimoto, ¿también? O otro trastorno que ustedes tienen que poner, ¿hacer? Vamos, pues, yo sé que como están poniendo el esfuerzo de Aqui é uma compañeros. imagem onde eu receito do receptor, receito norte, onde vai acontecer a cascata de sinalização. Significa que puede haber diversos receptores, pero todos envían la misma señal. ¿Está bien? Hay, por ejemplo, Elisiane, ¿verdad? Jaiane. No, a primera. Elisiane, por ejemplo, habló de los receptores de reconocimiento de patrón. Esos son los receptores que la compañera mencionó hace rato. Y Dayane, ¿verdad? Jaiane empezó a hablar del receptor tipo TOL y los receptores tipo NO. Son distintos receptores en que, vamos a decirle, estructuras, reconocimientos, localización, se diferencian eso, pero envían la misma señal. La misma expresa o lee el mismo gen proinflamatorio. ¿Está bien? Também assim, uma bactéria que tem flagelo e glucosacato, ela pode ser reconhecida por 2 ou por 3 receptores. Claro. Ele vai reconhecer o TLR5 vai reconhecer o flagelo y o TLR4 vai reconhecer o lipopolisacárido. Muy bien. Entonces, distintos receptores pueden reconocer distintos tipos de patrones y puede exacerbar una señalización. Y además de eso, si, por ejemplo, si el 5 está defectuoso, ¿quién que está para compensar? O 4. ¿Me entendés? Por eso es lo que los receptores tipo TOL, como son varios, y cuando aparece un polimorfismo del receptor tipo TOL, no es tan grave. Chicos, no es tan grave las modificaciones que aparecen en esos receptores, porque siempre tienen algún rizoma que puede compensar un defecto do outro. Pero como el receptor tipo no, son, vamos a decirle, algunos nada más, entonces un defecto en un receptor tipo TOL, ese sí puede, por ejemplo, aparecer un trastorno, porque no hay muchos de esos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y otro punto que quiero corregir, que Lisiane dijo mal algo. Las células del cuerpo, entiéndame qué le voy a decir, las células normales del cuerpo no son destruidas por estos receptores. ¿Por qué? Uno, por la localización que tienen estos receptores. Se encontram num lugar onde não reconhece uma célula normal, e também os ligantes para estes receptores que aparecem na célula normal não se encontram num lugar onde possa ser reconhecida. Por exemplo, as chaperonas que eu lhe mencionei a ustedes. Las chaperonas, ¿dónde normalmente se encuentran? No citosol, o se encuentran, por ejemplo, en el volumen del retículo endoplasmático. Ellos son receptores, son DAM, pero no entran en contacto con los receptores tipo TOL. ¿Por qué? Porque los receptores tipo TOL, ¿dónde se encuentra Jaiane? En la superficie. De la membrana plasmática. ¿Y dónde se encuentran las chaperonas? En el citosol. O sea, no entran en contacto. ¿Está bien? Entonces, gente, cuando hablamos de defectos, ¿sí? O la inmunodeficiencia, estamos hablando de defectos genéticos en esos receptores. No confundan las inmunodeficiencias con lo que es la autoinmunidad. Son totalmente diferentes. ¿Me están entendiendo? La inmunodeficiencia son los defectos que aparecen en los receptores, en los ligantes. La autoinmunidad es un trastorno en donde el sistema inmune está atacando a
¿sí? Está atacando al propio cuerpo. ¿Está bien? Sería, vamos a decirle, los autoanticuerpos, o podemos hablar de otro tipo de trastorno. ¿Está bien? Son totalmente opuestos. Inmunodeficiencia es una cosa, autoinmunidad es otra cosa. Por ejemplo, tem gente que fala, la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune. No es un trastorno autoinmune. Y ojo, hay profesionales que, vamos a decirle colegas que se expresan de esa forma. No es, la enfermedad de Crohn no es una autoinmunidad. Es un síndrome autoinflamatorio. Cuando hablamos de autoinmunidad, estamos hablando de los autoanticuerpos o estamos hablando de otros receptores de inmunidad adaptativa que reconocen moléculas propias, mas como moléculas extrañas. ¿Tá bom? Vamos allá, continuando. Falar agora um pouquinho da família do NLRP, que está bem relacionado com inflamação. Deixa eu passar aqui um pouquinho só para. Eu já volto. As inflamações são inúmeras moléculas proteicas que formam o citosol em resposta às infecções ou danos celulares, produzida por um mecanismo proteolítico chamado caspasa 1, que ativa e dessa forma genera citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 18 e gasdermina B. Voltando aqui. Eu vou dar um exemplo de. Aqui já tem uma bactéria. Essa bactéria pode causar um dano aqui nessa célula. Também pode acontecer que, quando acontece algum dano, o potássio, o íon, comece a sair, porque ele é mais concentrado intracelular. Exemplo de quando uma pessoa tem níveis elevados de ácido úrico, ele vai formar cristais. Esses cristais perfura a membrana. Quando perfura a membrana, o NLRP, que é um sensor, vai começar a oligomerizar, vai juntar muitas proteínas. Junto também vai entrar a proteína da planta, que é a ASC, e a caspase, que vai iniciar, a caspase 1 vai começar a liberar a interleucina 1, interleucina 18, para recrutar células para o local da inflamação. Pode também ocorrer como ativar, a caspase pode ativar a gasdermina D, que vai acontecer uma piroctose, que é uma morte celular especial. E piro vem de fogo e tose vem de falha. ¿Por qué P? NLRP. ¿Por qué esa O P? P que vem de piro. ¿Qué piro? É fogo. Fiebre. Febre. ¿Cómo fue descubierto por primera vez este receptor? ¿Cómo fue descubierto por primera vez este receptor? Porque es un receptor también que aparece, es un receptor que aparece también como polimorfismo. Tiene variaciones en la secuencia aminosídica y aparece también un trastorno en el sistema innato. Tem pessoas que têm febre así sin una causa específica. ¿Por qué P? Fogo, PIR. Fue descubierto por primera vez, sí, en una persona con un polimorfismo en este tipo de receptor. Este receptor también, la variación de este receptor forma un trastorno que se llama el síndrome febril hereditario. Es una doença no sistema innato. Você vai me dever essa parte, Jair. Você vai procurar sobre eso. ¿Qué cristales, por ejemplo, estimulan la activación de estos receptores? Cristales de uranio, es lo que mencionaste. Y existen otros cristales también que activan. ¿Cuáles? Cristales endógenos, quiero. No. Los cristales de urato, por ejemplo, son cristales endógenos. Hay otros cristales que se pueden producir de forma exacerbada.
Me vas a dever. Me vas a dever. E pior todavía, porque eu te passei mi material, mi diapositiva, para que você possa ter um resumo. E está escrito aí. Vai a dever. Aí deu o exemplo da informação, que é a enfermidade volta, e por causa dos cristais de ácido úrico. Volta na imagem de atrás. Espécies reactivas del oxígeno. ¿Qué especies reactivas de oxígeno? Hablaste de productos bacterianos, como cuál, por ejemplo. Toxina. ¿Cuál toxina, por ejemplo? Uma toxina que se chamava toxina botulínica. Muy bien. Especies reactivas de oxígeno. Todavía no me está contestando esa pregunta. Y es un tema que ya presentaron los colegas. Me vas a deber otra vez ayer. Pero voy a cobrar eso en la clase que viene. Vamos. Esos son ejemplos. Opa, calma. No va todavía. Vos me citaste ejemplo de cristales endógenos. ¿Y cristales exógenos? As bactérias? No. Es muy importante, ustedes van a escuchar mucho de este trastorno. Cristales exógenos. Me vas a buscar ejemplos. Cristales endógenos que estimulan la activación de estos receptores y cristales exógenos. Crímenes son. Si es que, por ejemplo, no le presentan a sus compañeros. Y eso ustedes van a hablar por el resto de la vida de su carrera. Es muy importante esto, porque es un factor de riesgo para que pueda aparecer otro tipo de doenças. Busca y me vas a pagar esa deuda. ¿Está bien? Si no, no vas a recuperar tus puntitos. Vamos. Um tema que mais gosta. Enfim, outro exemplo de receptores citosólicos são os CDS. Como o nome dele já diz, sensores citosólicos de ADN, ou sensores de ADN citosólico. Ou seja, são receptores que vão reconhecer ADN disperso no citosol, tanto ele endógeno, da própria célula, como exógeno, ADN de outros micro-organismos. A via principal de sinalização ou estimulação é a via estímulo. Ele faz o reconhecimento de ADN e também atua na autofagem. Geralmente atua quando a célula está danhada, reconhece o ADN endógeno e, através de uma diferença no metabolismo da célula, ela promove esse processo de autofagocitose. As vias possuem AIM2 e a via estímulo. O receptor de AIM2 ele vai reconhecer ADN bicatenário de dupla fita e promove a ativação do complexo inflamassoma, seguindo com produção de interleucina beta 1, ou interleucina 1 beta, e interleucina 18, de maneira similar ao NLRP3. Todo esse processo que acontece também nessa família NLR também acontece com o receptor AIM2. Por outro lado, a ativação pela via STING ela é associada à produção de interferon tipo 1. Beleza. O que acontece? O receptor ele vai reconhecer o ADN disperso no citosol. Nesse caso aqui, existe o receptor CGAS, que é uma sintasa. Essa sintasa vai reconhecer o ADN. Quando ele faz esse reconhecimento, ele vai sintetizar GTP e
ATP em GAMP cíclico, tá? E essa molécula, quando está sintetizada, quando ele sintetiza GTP e ATP, essa molécula presente no citosol vai ativar o reconhecimento da via STING, que é uma proteína presente no retículo endoplasmático. Através, claro, esse reconhecimento vai acontecer através de uma cascata de sinalização proteica. Quando a via STING reconhece essa proteína, GAMP cíclico, ele vai fazer um processo de fosforilação do fator de transcrição, tá? Através de uma outra proteína, a TPK1. Essa sinalização, após a fosforilação, vai chegar esse sinal no fator de transcrição IRF3, e esse IRF3 vai estimular a síntese proteica no núcleo, tá? E vai gerar interferônios, que nada mais é uma resposta antiviral. De uma forma mais simples para se entender, que foi como eu entendi essa via de sinalização. Já vi. Foi isso. Estou esperando. É isso, e finaliza com a resposta antiviral. ¿Cuáles son los efectos? Dame ejemplos de interferón tipo 1. Y no podés dudar porque alfa Alfa e interferon beta, eles são os interferones do tipo 1. Muy bien. ¿Cuál es el efecto en las células? ¿Cuál es el efecto? Porque vos me estás hablando de un estado antiviral. Y yo creo que el público merece saber a qué te referís con estado antiviral. ¿Qué señales o qué efectos ocurren con ese estado antiviral? Geralmente o estado antiviral ele vai inibir essa proliferação do vírus na célula. ¿Cómo? O que eu consigo me lembrar desse processo é que quando um vírus infecta a célula, esse fator de transcrição ele tem uma proteína inibitória, certo? Quando o vírus invade e tenta se replicar, a célula libera um sinal para que esse inibidor aqui não saia do fator de transcrição. E se inibe o fator de transcrição, não vai acontecer a replicação do vírus, porque vai inibir essa síntese proteica do vírus. No, esa es la respuesta que yo quería. El interferón tipo 1 le da un estado antiviral. Hasta ahí todo bien. Pero yo quiero saber qué es lo que hace el estado, qué es lo que hace el interferón tipo 1 para que la célula tenga este tipo de estado antiviral. No investigaste sobre eso, no te preguntaste, pero ¿qué estado antiviral le da? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que yo, célula, que estoy infectado por un virus, ¿sí? ¿Qué es lo que hace yo, célula, que estoy infectado por un virus, que libere este estado, este interferón tipo 1 para que esta célula que está del lado mío evite sea infectada otra vez o permita la replicación de ese virus? ¿Qué es lo que yo hago en él para que el virus no se pueda replicar en ellos? Sinaliza. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el efecto que provoca en ellos? Y tiene que ver con el tema de ustedes porque está ahí en complejo mayor de histocompatibilidad. A expressão do HLA tem que ser A Además expressão de do eso, antígeno. la expresión del antígeno. ¿Cuál antígeno? não próprio. ¿Eh? Não próprio. ¿Cómo? É um antígeno viral. ¿Cuál? ¿En qué proteína se expresa? Ele vai se expressar no MHC. ¿Cuál tipo? ¿Para qué? Para o TCD8. Muy bien. Pero falta todavía respuesta. ¿Qué más?
omega C tipo 1, também tem outro. Tem outros também, porque é assim. O compañero mencionó súper bien, pero es un efecto que se provoca en mí, que yo soy una célula infectada, pero faltan el efecto en ellos. Si ellos no están infectados, ¿qué efecto se provoca o qué estado antiviral se activa en ellos? Me vas a buscar eso, Alicia. Me vas a buscar cuáles son los estados antivirales que se presentan en el sistema innato o una célula. Seria a variação dos alérgicos? ¿Cómo? A variação dos alérgicos? Hay otros. No es solo eso. Y está Alicia, me vas a investigar, me debes vos y ya me debes Yayani también. A mí me gusta cobrar eso. Vamos, continuamos. Posterior aos receptores, aos CDS, sensores citosólicos de ADN, existem os receptores scavenger, ou também chamados tipo basureiro. Esses receptores têm uma atuação bem interessante. Por quê? Eles basicamente vão reconhecer estruturas lipídicas. Só que, além de estruturas lipídicas presentes nas bactérias, como por exemplo lipopolisacárido, ele também vai reconhecer estruturas lipídicas dispersas no nosso corpo, dispersas na corrente sanguínea. Então, eles são receptores do tipo Transmembranados. não estou conseguindo nem falar. Tranquilo. E se liga a uma variedade de moléculas na superfície, levando à fagocitose. Os receptores scavenger, eles vão reconhecer não só DAMPs, como eu falei, as estruturas presentes no corpo, como o LDL. Eles também vão reconhecer ácido lipoproteico e lipopolisacárido. E estruturas como beta-glucano, que vocês vão entender nos próximos receptores. Eles estão presentes na família dos ONs. Existe uma classificação feita durante um encontro, um congresso, né, durante um taller. E nesse congresso, eles designaram 12 classes de receptores scavenger. Pero, os mais importantes seriam os scavenger A1 e os scavenger CD36, também conhecido como B2. O A1, ele vai reconhecer proteínas de choque térmico, moléculas de superfície beta-amiloide, de bactérias gram-negativas e gram-positivas, as lipoproteínas e de baixa densidade. E as scavenger CD36 vai reconhecer LDL oxidasa, que tem um papel direto com a formação de células espumosas. Elas estão presentes, esses receptores estão presentes principalmente em macrófagos, em mastócitos, mastocitos ou monocitos e células dendríticas, que são as principais células apresentadoras de antígeno. E a CD36 presente nos macrófagos e células endoteliais. Aqui, eu trouxe esse tipo aqui bem fácil de entender. O que acontece? O macrófago, que é a nossa célula apresentadora de antígeno, ela tem aqui os nossos PRR, né, os receptores. Esses receptores CD36 do A1, eles vão reconhecer essas estruturas dispersas. Tá? Elas podem ser tanto estruturas de micro-organismos como estruturas do nosso próprio corpo, como LDL. O que acontece? Quando ela reconhece essas estruturas, o macrófago vai começar a fagocitar. Esse processo de fagocitose, ele começa e não para. Por quê? Geralmente o macrófago, ele não tem uma proteína que vai inibir esse processo de fagocitose dele. Porque essa estrutura lipídica, ele não reconhece, mas ele reconhece a estrutura como algo que não deveria estar ali presente. Então o macrófago começa a fagocitar, e essas células essas estruturas dentro da célula, vão começar a ficar dispersas no citoplasma dessa célula, certo? E aí o que acontece? Essa célula, ela vai se encher de estrutura lipídica e vai perder a capacidade de fagocitar e vai ser conhecida como uma célula espumosa. Essa célula espumosa, quando perde essa capacidade, ela começa a liberar
estruturas, né, substâncias como a citoquina, começa a produzir para recrutar outros macrófagos, para reconhecer que essa estrutura que está aqui não é daqui. O que acontece? Essa célula, ela perde essa capacidade e os outros macrófagos também vão acabar se transformando numa célula espumosa, perdendo a capacidade de macrófago. Mira un poco ya que está escrito ya la flechita blanca, la imagen de abajo. Acá? No, ahí al Esos lado. dos aquí. Sí. ¿Qué significa esas dos siglas que están ahí? Cristiane. Y mira un poco el lado del rojito, ¿qué está escrito ahí? Esses aqui? Abajo, ahí. Pois ¿Qué? é, essas duas estruturas. Sí, debajo la estructura de la roja. Aqui. Sí. ¿Qué dice ahí? Eu não consegui enxergar para detectar isso. Y justo que yo te pregunté, ¿qué significaba ROS? Que activaba otra vez los inflammosomas, la oligomerización de los receptores tipo no, tipo P, ROS, y secreta otra vez ROS. Ese es un punto muy importante porque hay un grupo que va a hablar sobre la enfermedad granulomatosa crónica. Vou procurar e vou ficar aí dentro. Exactamente. Te voy a cobrar a las dos bien caro. Talvez esteja no script por questões de nervoso, a gente acaba esquecendo. Enfim. Tá. Depois que essas células perderam essa capacidade de fagocitose, elas vão se transformar em células espumosas e daí gerar o que a gente conhece como aterosclerose. Por quê? Essas células elas vão se aderir à parede do endotélio do vaso, certo? Porque elas vão criar um processo de fibrose ali e aí elas vão ficar anexadas no endotélio. E a partir daí gera problemas cardiovasculares, ocasionados por essas células que antes eram macrófagos e agora são células espumosas. ¿Qué son los ateromas? Ateromas são placas de gordura, popularmente dito, grasa presente no endotélio. Muy bien. ¿Y esos no son cristales? Pode ter sido formato de cristais. ¿Y eso no es un ejemplo de cristales endógenos? Os ateromas. ¿Y eso no activa los receptores tipo NOT? Ativa, claro. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen varias placas de gordura en el sistema circulatorio? ¿No reclama de mucha dor? Com certeza. ¿Y por qué reclama esa dor? Porque restringe o vaso, né? ¿Y qué es lo que activa ahí? Tipo, citocinas, né? ¿Y por qué se libera esas citocinas? Porque ele reconhece como processo inflamatório. ¿Y cómo reconoce? Através dos receptores. Entonces es los dolores que tienen los pacientes con placas de ateromas es porque esos receptores reconocen y estimulan la inflamación. Y está inflamado su vaso sanguíneo. Y no es peligroso que ese vaso sanguíneo esté inflamado. Com certeza. ¿Por qué? Porque ele pode ficar gerando um processo inflamatório contínuo. Mas por que é perigoso que esse vaso sanguíneo esteja inflamado? O que pode acontecer com esse vaso sanguíneo? Pode romper. Se pode romper, uma vasodilatação pode ser que esse vaso se rompa ou pode produzir um aneurisma. E agora já sabemos por que os pacientes com ateromas reclaman de esos dolores en el pecho. Doctora, me doy el corazón, no está doendo el corazón, na verdade está doendo esse vaso sanguíneo que está inflamado ahí. ¿Está bien? Por eso es importante saber este tipo de receptores. Ahora ya entendieron por qué aparecen esos dolores, ¿verdad? Ok. Me estás debiendo todavía los cristales exógenos. Ya. Adelante. Bom dia. Não é fácil.
quero pedir desculpas já pela voz, tá? Horrível. Mas vou tentar dar o meu máximo para explicar para vocês. E eu vou falar um pouco sobre os receptores leptina tipo C. Os receptores leptina tipo C são receptores de membrana. A gente já falou sobre receptores de membrana, que foi o Tom que já explicou. Então, eles vão ser semelhantes. Mas qual vai ser a diferença? Que eles vão reconhecer carboidratos. E a leptina, os receptores são uma família, tem vários tipos de receptores. E hoje eu vou explicar um pouco sobre o receptor de manosa, o DCSING e o de leptina. Uma curiosidade, quando eu comecei a estudar, eu pensei, como eu vi que eles reconhecem carboidrato, eu pensei que leptina tipo C era justamente por causa dos carboidratos que eles reconheciam, mas não. É tipo C devido que ele depende do cálcio para poder ser ativado. Muy bien. Aqui está um exemplo do receptor de manosa. Como vocês podem ver, se fica lembrando, ele vai ter um terminal de cunho cisteína, que ele vai reconhecer os açúcares sulfatados, e um domínio também de fibronectina. Como o próprio nome já diz, ele vai reconhecer manosa. No final, vou fazer a comparação desses receptores. Estou explicando o que cada um reconhece. O DCSING. O DCSING vai ter 3 domínios. O domínio extracelular, onde ele vai ter o coelho, vai ter onde ele vai reconhecer o próprio. Vai reconhecer fucosa. O receptor manosa reconhece manosa e o DCC vai reconhecer fucosa. Aqui vai ter o domínio transmembrana, vai ser rico em aminoácidos. E o que acontece aqui? Ele vai dar como se fosse uma estabilidade para que o pescoço tenha contato. E o intracelular vai ter 3 lípidos. Vai ser baseado em tirosina e leucina. Eles estão mais em contato com o citosol, que vai ser onde ele vai reconhecer o microorganismo e vai mandar para a fagocitose. E aqui está um exemplo que eles são encontrados em células dendríticas e eles podem reconhecer bactérias e organismos. Uma curiosidade, quando eu comecei a pesquisar, eu vi a associação do DCSING com o vírus do HIV. Aproximadamente uns 23 anos atrás, foi como começava a estudar sobre o DCSING justamente por causa do HIV. O que acontece? O DCSING ele vai se unir a glucoproteínas do vírus. E quando ele acaba se unindo a essas glucoproteínas, ele vai, de certa forma, favorecer a disseminação desse vírus no nosso organismo. Eu entendi como fosse assim, como se o vírus enganasse, de certa forma, o receptor. E o receptor deveria detectar ele para poder destruir, de certa forma, de uma forma bem geral. Sendo que, como acontece essa ligação, o vírus do HIV acaba enganando ele e, através dele, infectando todas as outras células do nosso organismo. ¿Cómo? Vou explicar mais na frente. Bueno, me dejó esa curiosidad. Os receptores de leptina são receptores também de membrana, como já falei, sendo que tem os mais importantes são leptina tipo 1 e 2. Os tipo 1 vai reconhecer beta-glucano e o tipo 2 vai reconhecer alfa-monose. Eles são importantes no nosso sistema imunológico, principalmente contra fungos. Um exemplo que eu posso citar é contra a cândida. Ele pode reconhecer. E, como ele é um receptor também de membrana, ele vai ser semelhante ao TOL. Aqui eu coloquei um quadro. Por quê? Quando eu comecei a estudar, eu vi vai ter o receptor de membrana e vai ter os citosólicos. E os mais estudados, não, é o TOL. Os direitos são estudados, mas tem algumas. Eu achei poucas informações, vamos dizer assim. Por quê? Porque o receptor de manosa, a sinalização dela é meio incerta. Eu encontrei que vai precisar do cálcio para poder fazer a ativação, mas de certo
não tem. Ele vai estar lá junto com os outros receptores, vai encontrar algum microorganismo que tem a monosa e vai ser ativado. Vai ser expresso pelos macrófagos e a sua função principal é a fagocitose e a unidade fica a fungos. O DC5 é semelhante, também pode reconhecer a monosa, mas reconhece principalmente a fucosa, para diferenciar. E vai estar, além de células macrófagas, vai estar em células dendríticas também e células endoteliais sinosiais. Como eu falei, lembra que eu falei do HIV, que ele faz essa contaminação? Ele vai se aderir e vai infectar, não só com o HIV, como a hepatite C. E vai acontecer essa contaminação. Leptina tipo 1 vai estar glucano, espécies de fungos, como a cândida que eu falei, sendo que a sinalização deles já é o ITA, que é o receptor de imunidade tirosina. Isso Isso. E vai ser ativado e vai usar a cardevolve e NFKB, como já foi falado. Ele também vai estar em células dendríticas, sendo que sua função principal vai ser a inflamação, em presença de antígeno e imunidade beta-fungos, como eu falei, a cândida. Semelhante ao D1, o D2 também vai ser ativado pelo ITAM, sendo que ele vai estar reconhecendo fungos, cândida e monosa. Como pode ver, a maioria dos receptores da leptina vai reconhecer monosa, só tem a diferenciação. Também vai estar em células dendríticas e vai ter como resposta também a inflamação em micobactérias, fungos, e todos eles são semelhantes ao TOL. Vai aparecer uma bactéria, algum fungo, vai ser ativado para acontecer a sua resposta, que é a fagocitose, a inflamação, dependendo do tipo de receptores. Receptor RIG. O receptor RIG também é um receptor citosólico. Você vai estar no citosólico. Também semelhante ao nó de tipo 1 e tipo 2. Sendo que o receptor tipo RIG, ele vai reconhecer principalmente RNA viral, para poder fazer a produção de interferon tipo 1, que a gente já comentou, eles estavam falando também do CD, que é a produção. E os receptores tipo RIG, podemos ter RIG1, com ácido retinóico, do gene 1, e o MTA5, que é melanona, careta associação gene 5. Quando chega o vírus aqui, ele vai ser ativado. Aqui vai estar um receptor MTA5 e o RIG1. Ele tem dois domínios. Um para recrutamento dos ácidos nucleicos, que pode ser o RNA viral, e vai ter o domínio da confundo esse nome. O domínio caspasa. Quando o vírus entra em contato, o RIG1 vai ser ativado para formar a capasa, captura ele, para poder, através das células NFK, B e RF3, fazer a formação de ativar, através da RF3, e poder fazer os interferon tipo 1, para poder fazer esse controle viral e a célula não ficar mais infectada. No es que no estamos infectados, evitar la infección. Fíjate ya que la infección se secreta a la matriz celular. Y mira nomás ya la flechita donde dice para virus de infectar. Eso que quería saber, esa es la respuesta que hasta ahora nos están dando. ¿Cuál es el efecto de estado antiviral que provocan las células? ¿Qué es lo que hace que la célula ya no sea más infectada, sí, por los virus? Por ejemplo, el compañero mencionó sobre la lisis mediada por los linfocitos citotóxicos. Pero de eso se habla cuando el virus se encuentra ya infectado. Pero ¿qué es lo que evita que el virus
se replique dentro de la célula. Hasta ahora no me están diciendo cómo se provoca ese estado antiviral. Volvemos a la imagen de atrás. Ahí, por ejemplo, vos me estás mostrando el RIC1 y el MDA5 con esa imagen. ¿En qué se diferencian los dos? Los dos yo sé que reconoce el ARN, pero ¿en qué se diferencian? Aparte del gen, todo eso, los dos reconocen ARN, pero ¿qué es lo que tiene un ARN y qué es lo que el otro no tiene? O te cambio la pregunta, ¿cuál es el tamaño del ARN que reconoce el MDA5? Eu sei que o MDA5 vai reconhecer ARN maiores. Mayores, más largo, muy bien. Porque por causa da formação, né? Ele fala por associação do Gen5 e o RIG1 é Gen1 e ARN9. Muy bien. ¿Atienden algo, gente? El ARN viral, ahí la compañera hace rato mencionó, por ejemplo, del receptor tipo TOL que reconoce el ARN, sí, viral también, y es de monocatenario. Monocatenario es simple fila. Atiendan bien que le voy a decir. A veces los receptores tipo TOL, o vamos a decir, no se fagocitan los virus. El virus entra dentro de la célula, pero evadiendo, por ejemplo, los receptores tipo TOL. ¿Qué acontece? Allá, por ejemplo, la imagen de la compañera, allá arriba, por encima, por ejemplo, si ustedes ven donde dice provirus, ¿verdad? ¿Qué dice allá? Picornavirus. ¿Qué dice allá? Ese. Un nombre de ese virus ahí. El picornavirus. Picornavirus es un ejemplo del virus de la hepatitis A. Ellos entran dentro de la célula y joga o genoma dele no citosol. Ele é um vírus de ARN. ¿Está bien? El virus consigue evadir a esos receptores, el MDA5 y RIP, para que ustedes vean por qué se establece las infecciones virales. O sea, por qué ocurre la infección viral. Porque a gente pensa, nossa, a gente tem esses receptores, mas mesmo assim, as bactérias, os vírus, os fungos y los parásitos consiguen enfermarnos, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué? Siendo que mi sistema inmune está preparado con todo ese arsenal. Así como las bacterias, los virus, al menos en este caso, también tienen mecanismos de evadir, por ejemplo, sí, a nuestro sistema inmunológico. Ejemplo, uno de los ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes del capuchón? ¿En qué extremo se coloca del ARN? ¿En qué extremo se coloca el capuchón? ¿En qué extremo del ARN? O capacete. Vamos, si no le mando a ustedes con el doctor Basilio. Doctor Basilio, usted le manda a usted que le extraña. Tem saudade. ¿En qué extremo del ARN se coloca el capuchón? ¿Ustedes no hablaron del proceso de transcripción? No puede ser. Eso es una calumnia para biología y genética. Definición de replicación, transcripción y traducción. ¿Cuál es la definición? Vamos, si no le meto a estudiar de replicación, transcripción y traducción. Grave, eso es para virología. ¿Síntesis de qué? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué se usa para leer la ARN mensajero? Ribosoma. ¿Está bien? Definime lo que es replicación. Está fácil. ¿Y qué es transcripción? Traducción es otra cosa. ¿Qué es transcripción? ¿Síntesis de qué?
ARN a partir de ADN. Después, durante ese proceso de transcripción hay algo que se llama corte y empalme. ¿Qué significa? Se corta algunos intrones. Seria os fragmentos de Alcazar? No. Lo que pasa durante la síntesis del ARN, chicos, hay un procesamiento que se' corte y empalme. Faz más pequeñinho el ARN, le explico bien sencillito, y se coloca o se adiciona en el extremo 5' y en el extremo 3' algunas sustancias. Por ejemplo, en el extremo 3', pessoal, se coloca la cola poli A. ¿Se acuerdan la cola poliadenilada? Y en el extremo 5' se coloca el capuchón. Es una metilación, es un metilguanosina. Ese es el capuchón, chicos. El ARN mensajero tiene un extremo protegido, su extremo es la 5'. El ARN viral, atiendan bien, el ARN viral algunos que ellos no tienen ese capuchón. Al no tener ese capuchón, los receptores tipo RIG y LMDA5 reconocen por el simple hecho que no tem esse capuchón. No caso do vírus da hepatite A, no caso, por exemplo, do coronavírus, ou outro vírus da ARN, eles foram mais inteligentes de novo. Que é o que fizeram? Colocaram um capuchón. São 5 do coronavírus. Exactamente. Y está en mi slide. Ellos colocaron el capuchón con el simple hecho para evadir a este tipo de receptores. O sea, los virus también tienen ese mecanismo. Si esos receptores no se activan, entonces no hay secreción de interferón tipo 1. Si no hay secreción o producción de interferón tipo 1, ¿hay estado antiviral? No. Por eso se establecen las infecciones virales. ¿Me estás entendiendo? ¿Está bien? Dale, Flavio. Eu vou falar sobre o complexo principal de histocompatibilidade ou o complexo maior de histocompatibilidade. Vai devagar, porque o pessoal está querendo entender. Repete de O novo. principal de histocompatibilidade ou o complexo maior de histocompatibilidade. Por quê? Na década de 40, pesquisadores fizeram experiências com camundongos na questão de transplantes de órgãos de pele e descobriu que camundongos com idênticos, gêmeos, tinham uma maior aceitabilidade do que camundongos sem ser gêmeos. Camundongos eram muito perto, porém com um DNA diferente. E aí, por 20 anos, eles ficaram com essa mesma ideia, com aquela pulga atrás da orelha, tendo entender por quê? Só por causa disso ou tem outra função atrás? E aí, depois de 20 anos, 2 cientistas descobriram que não era só na questão de transplante de órgãos, e sim também na questão de apresentar antígenos, decodificar proteínas. Inclusive, esses 2 cientistas ganharam o prêmio Nobel por causa dessa descoberta. Tem que trocar essa pilha. O complexo maior de histocompatibilidade é um conjunto de genes altamente polimórficos ubicados no braço curto do cromossoma 6. Ele tem padrão hereditário de condominância. O que é condominância? Vocês sabem? Não. A condominância pode ser definida como uma situação em que os organismos heterozigotos expressam ambos alelos, tanto do pai quanto da mãe. Que isso eu vou falar um pouquinho melhor quando eu falo de polimorfismo. Outra vez polimorfismo. Bom, a sua principal função é desempenhar um papel crucial no sistema imunológico, reconhecendo e apresentando antígenos a ele, desencadeando respostas específicas contra os organismos, os patógenos. Que tipo de antígeno apresenta? Calma, professor, calma para chegar lá. Porque me está dando mucha O curiosidad. linfocito T. Continuando, mas no vamos a meter la pata. Vamos.
vai codificar proteínas ou apresentar antígenos. E decorrente disso, ele vai apresentar uma função principal para a doação de órgãos, ou transplante de órgãos. Né? Porque quando alguém doa um órgão, como um rim, um fígado, é importante saber que o sistema imunológico do receptor vai tentar identificar aquele organismo, aquele sujeito estranho para você. E para ele poder identificar se ele vai ser estranho ou não no seu corpo, vai ser decorrente do MHC. Porque o MHC ele tem esse papel de identificar o polimorfismo. Quanto mais próximo o DNA, o MHC da pessoa, maior vai ser a aceitabilidade. Por isso, quando acontece alguma coisa de um rim, precisa transplantar algum órgão, primeiro começa com a família. Porque quanto mais o DNA, o MHC, o HLA, né, que é o antígeno leucocitado humano, estiver mais próximo, maior compatibilidade, maior vai ser o índice de aceitação daquele organismo e não vai ser rejeitado. Porque estoy mirando, me parece un tema muy interesante. O MHC y dice HLA, ¿son cosas diferentes o son iguales? São diferentes e eu vou explicar agora. Pero hasta ahora no me están respondiendo de qué tipo de antígenos presentan. Isso no leucocitário humano. No, pero me presentan antígenos más. ¿Pero qué tipo de antígenos? Continúa nomás. Hasta que me dé esa respuesta no te voy a dejar en paz. Vamos. O MHC ele vai apresentar antígenos para o linfócito T e vai transportar ao exterior para ser reconhecido pelas células T. A função primária do sistema imunológico vai ser decorrido por 3 classes, que vai ser classificado posteriormente entre classe 1, classe 2 e classe 3. E cada uma dessas classes tem um papel importante na apresentação de antígeno, que vai ser a classe 1 e a classe 2, e a decodificação de proteínas, que vai ser pela classe 3. Aí isso aí vai descrever melhorzinho no decorrer do processo. E a ativação do sistema imunológico decorrente desse MHC e a determinação da autoimunidade e autoimunidade, que é justamente quando transplanta algum tecido, algum órgão em você, o sistema, se ele reconhecer que é seu, ele não vai rejeitar. E quando ocorrer essa rejeição, é autoimunidade, que é quando rejeita esse tecido estranho, porque ele vai reconhecer que aquele tecido não é compatível com você, não é seu, é um tecido estranho ao seu corpo. E HLA. A partir de un allo-injerto, entonces. Allo-injerto. No, ya lo que se llama allo-injerto o allo-antígeno. Claro, se presentó eso en el primer grupo de exposición. Ya son 2 cosas que me estás debiendo. Vamos. HLA é antígeno leucocitário humano, ou humano de leucócito. Ele é um complexo de proteínas presente na superfície da célula do corpo humano e vai desempenhar um papel crucial no sistema imunológico. Essas proteínas são codificadas por um grupo de genes altamente polimórficos localizados no cromossomo 6, que é o MHC. O HLA é essencial para o reconhecimento dessas células próprias e não próprias pelo sistema imunológico, respondendo a patógenos, células infectadas por vírus e células cancerígenas. O HLA é também fundamental na compatibilidade de transplante de órgãos, uma vez que a incompatibilidade dos tipos de HLA do doador e do receptor pode levar à rejeição do órgão transplantado. Vamos. Pronto. Aqui é o cromossoma 6, uma parte. Como se observa, aqui é um braço curto, e aí nessa partezinha aqui vai se encontrar o MHC, para poder identificar você. E aqui, ó, a classe 2, ela é mais centrômera. A classe 3 fica entre a classe 1 e 2. Normalmente, quando se classifica o MHC, se classifica entre classe 1 e classe 2, porque normalmente são eles que apresentam o antígeno. Porém, para poder você estudar o assunto profundamente, você vai ter que entender que a classe 3 também desempenha um papel importante na questão da imunidade e se encontra no meio dos dois. E a classe 1 se encontra mais na situação do telômero.
E isso a gente vai explicar agora. Passou o negócio. Passei a bola. Não precisa falar mais nada. Faltou uma lâmina. Aí. Meu nome é Paulo Rogério. Como o Felipe explicou, do MHC se divide em classe 1, classe 2 e classe 3. Eu vou falar especificamente do classe 1. Classe 1, ele tem a função principal de expressar o peptídeo próprio ou não próprio aos TCD8, como eu já tinha falado. A função aqui, codificar dímeros peptídeos que se unem a proteínas como processo antígeno. Então expressa em todas as células nucleadas, a maioria das células. A origem dos patógenos pode ser intracelular ou extracelular. Como eu estou falando do MHC1, via citosólica, ou seja, intracelular. Aqui eu vou falar agora da estrutura da molécula de MHC de classe 1. Ela está formada aqui por uma cadena pesada, que tem um peso molecular de 45 kDa e é composta por alfa-1, alfa-2 e alfa-3. Al revés. Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. 1, 2, 3, né? Uhum. E uma cadena leve, que é de beta-microglobulina. Que é a cadena leve, como eu já tinha falado, que tem um peso de 12 kDa. E tem especificamente aqui tem os domínios. Domínio intracitoplasmático, domínio proximal e domínio distal. O domínio distal está formado por 1 e 2, alfa 1 e 2, onde tem uma hendidura. Vai se ligar aqui o péptido, próprio ou não próprio, como eu já tinha falado. Muy bien. Aqui, como ele disse, né, tem os clássicos, os genes temos os clássicos e os não clássicos. Os clássicos, como o HLA, A, B e C, ele atua como receptores de peptídeos, que são fragmentos de proteínas próprias e não próprias. Já os não clássicos aqui, eles têm um papel mais específico. O HLA-E se liga a receptores inibitórios das células NK, sinalizando presença de células normais, evitando a ativação desnecessária da célula. Já que o F, ele atua na defesa do organismo contra infecções virais e bacterianas. Contribui na manutenção da gravidez e do desenvolvimento do feto, saudável do feto. Qual? O F. Tem certeza? Eu acho que sim. Não, só que assim, esse aqui é no desenvolvimento saudável do feto, porque tem o G, o HLA-G, que ele vai atuar diretamente na barreira trofoplástica, impedindo que o nosso sistema imune responda contra o feto, impedindo que um aborto espontâneo. Pero esa F es lo que me pone en duda. Demostrame de dónde sacaste esa fuente. Da F. Depois? Sí, después. Me estás debiendo. Eu já falei aqui. Este grupo me está debiendo mucho. Aqui agora eu vou falar aqui da síntese da molécula de MHC. Olha, a calexina e a calreticulina, tapazina e a RP57 são proteínas tipo chaperona. Certo? No sé, yo soy bueno que estás presentando. Não, pode ser aí. Aqui a calexina aqui vai entrar, como o professor já tinha falado, plegamento. Ela vai dar o quê? Vai manter essa molécula aqui plegada e estabilizada. Aqui sai a calexina e entra a calreticulina, fazendo praticamente o mesmo papel, dando estabilidade. Só que aqui entra a tapacina, que vai dar o quê? A estabilidade e pregamento à cadena leve de microglobulina. Já aqui, ó, entra essa aqui, RP. RP é como se fosse um sistema de qualidade da molécula de MHC. Ou seja, aqui ela já está pronta para receber o péptido, próprio e não próprio. Aqui agora eu vou dar um exemplo de um vírus que infecta a célula, para fazer a síntese. Beleza? Assim, aí vem o vírus. O vírus, como todos já sabem, vai infectar a célula pelo núcleo. O núcleo vai ser reordenado, vai produzir o quê? Proteínas virais. As proteínas virais, elas vão ser transportadas para o proteossoma. Por quê? Pela ubiquitina. Ela vai sinalizar as proteínas virais. Aqui no proteossoma,
eles vão ser crivados, processados em proteínas menores, que são chamadas de péptidos. Dos péptidos vai ter essa proteína aqui, ó, que é a TAP, que é a transportadora de proteínas associadas a antígeno. Ela vai fazer um papel de quê? Pegar esses péptidos e levar ao lumen do retículo endoplasmático rugoso. E vai apresentar aqui os péptidos pequenos aqui, péptidos, a hendidura do MHC. Vos estás diciendo proteínas propias y no propias. Sí. Muy bien. Una proteína no propia serían las proteínas virales. Sim. ¿Y proteínas propias? Próprias. Vou dar um exemplo aqui de uma célula beta-pancreática, que produz o que? Insulina. Vai acontecer o mesmo processo. Vai ser apresentado aqui, vai ser apresentado aqui, é o TCD8. Só que quando apresentada como é próprio, o TCD8 não vai ser ativado. ¿Tem certeza? Assim, ele não vai, assim, vai ser ativado não pela morte celular. Volver por tu imagen. Passa. No. Los tipos. Otro. Esta ¿Y qué? imagen donde vos mostraste clásico y no clásico. Sim. Poneme esa imagen. Isso. Ahí. Vos tenés los clásicos y los no clásicos. Te voy a corregir. Vamos por los no clásicos. Los no clásicos, chicos. Atiendan bien que les voy a decir porque estamos hablando de trasplante. Y también si quieren aprender autoinmunidad. Los no clásicos, la E por ejemplo, tiene una función muy relevante. ¿Cuál es? Presentar péptidos propios. Un ejemplo podemos citar, no sé, la insulina. Fragmentos de insulina. Los fragmentos de insulina o los fragmentos de una proteína X son cargados en el tipo E y son expresados en la membrana plasmática de forma, vamos a decirle, constante. Está carregado ahí. Ele está carregado pelo resto da vida. O NK. Qual é a função do NK, pessoal? Nos llegaron a hablar el año pasado de NK, no sé si histología o anatomía. Natural killer. Natural killer. ¿Cuál es la función do NK? São células assassinas. Infección viral, ¿qué más? Tumoral, ¿qué más? No es una célula que controla también en lo propio y en lo no propio. Bueno. Excelente. O NK é o policial que está controlando se a célula é própria ou não própria, se é uma célula que tem que destruir ou não. Mas como ela consegue reconhecer? Consegue reconhecer si los péptidos que están cargados en el antígeno leucocitario humano tipo T. Así mismo, excelente. Entonces ellos van reconociendo ese tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Están entendiendo hasta ahora? Esquece agora do HLA-ABC. A gente não vai entrar ainda todavía aí. Por ejemplo, esto va para tu tema. Por ejemplo, el tipo G, el compañero que ahí también habló para evitar el rechazo de quién, el rechazo de qué era, do feto. El feto expresa ese tipo de antígeno, carga péptidos. ¿Está bien? Carga péptidos propios para que el sistema inmunológico de la madre no rechace al feto. ¿Está bien? El tipo E y el tipo G son un tipo de complejo mayor de histocompatibilidad en donde sí actúa como la cédula de identidad de nuestro cuerpo. Atiendan bien que le estoy diciendo, cédula de identidad de nuestro cuerpo. El tipo G solo se expresa en algunos procesos fisiológicos en la mujer. Y el tipo E es lo que se expresa en todas las células nucleares. Y sería la cédula de identidad. Ahora les pregunto a ustedes,
Si ustedes quieren saber si yo soy compatible, mi riñón es compatible con el cuerpo del compañero y que pueda recibir mi riñón como trasplante, el vasoreceptor, ¿cuál es el antígeno leucocitario humano que ustedes van a verificar si no hay mucho polimorfismo? ABC. ¿Cuál es el que presenta péptidos propios? UE. ¿Y cuál es lo que va a verificar normalmente? El E. Calma, no piensen todavía en el ABC. Estamos hablando del E, ¿me están entendiendo? Entonces el tipo E se verifica si no hay mucho polimorfismo. Yo quiero que ustedes me muestren después qué segmentos es lo que normalmente hay mucho polimorfismo y qué segmento no debe presentar mucho polimorfismo. Por eso yo te corregí, allá está la alfa 1, la alfa 2 y la alfa 3. ¿Cuál es el sitio en que se tiene que verificar? El ABC, vamos por el ABC. El ABC son complejos que se expresan en todas las células nucleares, ¿verdad que sí? Presentan péptidos propios y no propios. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Péptidos no propios expresan proteínas virales. Muy bien. Péptidos no propios. Péptidos propios expresan péptidos de antígenos tumorales, proteínas tumorales. Las proteínas tumorales o proteínas anómalas sí se van a fragmentar mediante el complejo protosoma y se cargan en el antígeno leucocitario humano tipo APC. Yo, por ejemplo, puedo tener tipo A, él puede tener tipo A. Yo puedo tener tipo B, yo puedo tener tipo B. Yo puedo tener tipo C, él puede tener tipo A, o tipo B, o tipo C. Entonces, los clásicos son aquellos tipos de complejos que expresan péptidos extraños de origen citosólicos y péptidos de proteínas anómalas que se expresan, por ejemplo, en algunos tumores, que son señales para otro tipo de células citotóxicas y no para el natural killer, sino para ¿quién? CD8. Entonces, ¿quién reconoce natural killer? ¿Cuál antígeno leucocitario humano reconoce el natural killer? El tipo E y el tipo G. ¿Quién reconoce el CD8? Tipo A o tipo B o tipo C. Ahora yo después quiero que ustedes me expliquen en qué situación el tipo E deja de ser expresado y en qué situación el tipo ABC es expresado y qué pasa si o CD8 confunde el tipo E con tipo A o B o C. Tiene relevancia en la autoinmunidad. Será que é a via cruzada? Pode ser, mas não é assim. Vai, continua. Tá devendo outra coisa também. Vamos colocar assim. Você até agora só apresentou tipo 1. Sim, mas. Sim, olha aqui. Aqui, né? Le están descontando punto al grupo. Le estoy avisando. Sim, aqui já foi processado aqui no número reticuloplasmático do MHC, como eu falei aqui do péptido não próprio, vai ser apresentado na superfície, daqui ele vai ser direcionado ao bojo, do bojo vai acontecer o que todo mundo já sabe, que é o empacotamento e o direcionamento para aqui, para a superfície celular. Quando ele é expresso na superfície celular, vai vir quem? CD8, vem CD8. Vai reconhecer quem? O péptido não próprio. E vai ativar o quê? Ele vai ser ativado e vai liberar o quê? Granzimas, perfurinas e citocinas, é isso? Muy bien, excelente. ¿Y qué va a provocar en la célula la granzima y la perforina? A perfurina vai abrir poros. Atiendan lo que está explicando el compañero. Vamos, está yendo bien. A perfurina vai abrir poros na membrana plasmática. E a granzima, ela atua induzindo a apoptose. Muy bien. Tá bom?
luz apoptosa. E finalmente acontece a maldição lá. Muy bien. Ahora, ¿tu nombre cómo era? Era não, é Paulo Rogério. Paulo, te hago una pregunta y quiero que pienses un poquito conmigo. ¿Qué pasaría si el péptido que expresa un MHC tipo 1, que pode ser o A, o B ou C, que é do antígeno de um tipo de vírus, o que aconteceria se é parecido a um antígeno que expressa o tipo E? O CD8, qual reconhece? O clássico ou não clássico? O CD faz 2. Muy bien, pero él normalmente controla, él normalmente detecta o tipo clássico, o A ou B, C, que expresa péptidos virales ou péptidos de proteínas tumorales. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasaría si ese péptido se parece a los péptidos que tienen el tipo E? Ele não seria ativado o linfocito. Agora eu não sei o que qual. Vai matar do mesmo jeito. E isso não é ruim, se sendo que o tipo é a identidade da nossa célula. E o CD8, em qual imunidade aparece? Em qual tipo de imunidade? Inata ou adaptativa? E se o CD8 começa a atacar, a todas as células que têm o antígeno tipo E, vai atacar o próprio. Como se chama esse transtorno? Enfermedades autoinmunes. ¿Están entendiendo hasta ahora? El naturaleza acá no va a participar todavía, les vamos a hablar más adelante. Pero el CD8, cuando empieza a atacar células de identidad de nuestras células, sí hablamos de un trastorno autoinmune. ¿Por qué tengo que saber eso? Hay algunas enfermedades infecciosas que desencadenan un trastorno autoinmune. Ejemplo, podemos citar el Guillain-Barré, que hoy hablamos nosotros, ¿se acuerdan? Que le dije de que son parecidos con tétano. El Guillain-Barré que aparece después de una infección, por ejemplo, por Zika. Campylobacter jejuni, que es un bacilo, es una bacteria. Podemos hablar, por ejemplo, de varias enfermedades infecciosas en donde aparece que el microorganismo tiene antígenos que son similares a los nuestros y que pueden desencadenar, por ejemplo, que un linfocito CD8 o los anticuerpos comiencen a atacar ¿a quién? A nuestra propia célula. ¿Están entendiendo? Miren que estamos hablando de hablamos ya hoy del día de dos extremos. Por eso el tema de ustedes era complejo, pero es un tema que vamos a decirle, le abre a ustedes a comprender, o sea, le hace entender a ustedes cómo ocurren los trastornos autoinmunes y cómo ocurren las inmunodeficiencias. Cuando hablamos nosotros de inmunodeficiencias, estamos hablando de qué era, de los defectos que aparecen en los receptores de reconocimiento de patrón. Y también existen otros tipos de inmunodeficiencias que hacen referencia a los ligandes que aparecen en la activación de CD4 y CD8 y activación del linfocito B. Un ejemplo, el CD40, que ustedes van a tener que presentar después. Y el otro extremo, que era la autoinmunidad, que una de las causas es por los procesos infecciosos que pueden desencadenar. También está el factor genético. Tipo, si mamá o papá es portador de ese gen, recesivo o dominante. ¿Están entendiendo? También hablamos de que de exposición a sustancias como, por ejemplo, si tóxicas como los agrotóxicos, radiaciones o hormonales, chicos, como ustedes, como las mujeres. Las mujeres tienen mayor predisposición a desencadenar un trastorno autoinmune. ¿Por qué? Porque las hormonas se pueden adherir a proteínas transportadoras. A proteínas transportadoras que hacen que ese apteno se vuelva, por ejemplo, un antígeno inmunógeno. ¿Se acuerdan que la compañera explicó sí que un apteno, por ejemplo una penicilina o cualquier otro elemento, creo que era vos o creo que era la otra compañera, que no recuerdo, sí, que dijo que no sé si era la penicilina, no recuerdo, que se asocia a una proteína transportadora y que puede estimular la respuesta inmune. Esos son ejemplos
de causas de que pueda aparecer una autoinmunidad. La hormona de la mujer a veces se puede asociar a una proteína transportadora y puede generar una respuesta inmune que después más adelante se puede transformar en una enfermedad autoinmune. O sea, acá hablamos nosotros, ¿verdad?, de que las mujeres, factores genéticos, exposición a sustancias tóxicas o procesos infecciosos pueden desencadenar este tipo de trastorno. ¿Entendieron? Por eso es un tema importante que ustedes vayan diferenciando bien el antígeno E y el antígeno G. ¿Y qué acontecería si el antígeno G no fosse expressado na gravidez? Aborto. Tem defeito, tem mulheres, por exemplo, que tem defeito na expressão desse tipo de antígeno. Ou, a vezes, também pode ser que o sistema imunológico reconhece o antígeno G como um corpo estranho e começa a atacar. Também ocorre com o aborto. ¿Están entendiendo hasta ahora? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos, ¿verdad?, de que algunos trastornos, algunos defectos están asociados a la expresión del tipo 1. Después me hablan del tipo 2. Muy bien. Vamos. Muy bien, Paulo. Boa tarde, me chamo Vidal Neto. Aí é boa tarde, né? Tem 11 horas. Boa tarde, depois do meio-dia. Eu vou falar sobre a molécula de MHC classe 2. Se para apresentar péptidos processados procedentes de antígeno exógenos, alfa-glicosilado TCD4, que se expressam nas células apresentadoras de antígeno, que são as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Muito bem. A diferença do MHC classe 2 para o classe 1 é que o classe 1, o classe 2 ele se expressa fora das células, para antígenos extracelulares. E o classe 1 dentro da célula, como o Paulo já explicou. A estrutura da molécula são glucoproteínas unidas por membrana, com domínios extracelulares, segmentos das membranas e colas citoplasmáticas. Elas são polimorfas, tem uma cadena alfa, uma cadena beta. Na cadena alfa possui de 32 a 34 kDa. A cadena beta possui de 28 a 32 kDa. A união da cadena alfa 1 com a cadena beta, a cadena alfa se subdivide em alfa 1 e alfa 2, a beta em beta 1 e beta 2. A união da cadena alfa 1 e beta 1 faz a fenda de ligação ao péptido antigênico. Ela é diferente da molécula de MHC1 porque ela é mais aberta. Por quê? Porque ela recebe péptidos maiores, de aminoácidos maiores, de 10 a 30 aminoácidos. Por isso. E aqui na alfa 2 e beta 2 é onde se liga a proteína que ajuda ao encaixe da proteína TCD4. Aqui. Espérame um pouco. ¿A cuál segmento se une el correceptor CD4? ¿A la alfa 2 o la beta 2? A beta 2. Muy bien, beta 2. Excelente. Aí tem a região das membranas e aqui embaixo é a região citoplasmática. A classificação dos MHC-HLA são clássicos e não clássicos. Os clássicos são os DR, DP e DQ. Eu vou falar um pouco agora sobre os clássicos rapidinho. Elas são moléculas desempenhadas, que desempenham um papel importante para a ativação de antígenos linfócito T. E os não clássicos, o DM e o DO, ela também estão associadas na seleção e estabilização na forma quando for gerar a proteína do MHC2. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente. A origem do péptido. O péptido, como eu já falei, ele é apresentado pelas células apresentadoras de antígeno. Elas têm que fagocitar o antígeno e com a incorporação do antígeno, ele vai para dentro da célula por meio de pinocitose ou fagocitose. Quando ele está dentro da célula, se forma com uma vesícula, se une com a vesícula de lisossoma, que forma um fagolisossoma.
e que é constituindo, que procede do fagolisossoma, procede da degradação do antígeno, transformando ele em péptidos, que é para ser apresentada futuramente, que vocês vão ver, junto com a molécula do MHC. Aqui está mais ou menos a ilustração, ela é fagocitada, aqui ela já é embalsamada, se aqui não tem mostrando, mas outra imagem vai ter, essa daqui, o lisossoma se une, fagocita e aqui ele vai ser apresentado. Volver un poco para atrás. Ahí, chicos, por ejemplo, marcarle un poco a los compañeros de Así. bacteria, espera un poco, Aquí. bacteria patógena. Ahí, por ejemplo, aparece la bacteria. Vamos un poco a ir organizando nuestras ideas como las compañeras fueron presentando. Bacteria patógena es conocida gracias a qué? A los receptores que los compañeros están mencionando, ¿verdad? Un ejemplo, podemos citar al receptor de leptina tipo C, que necesitaba calcio, que la compañera ahí explicó, que estimula la fagocitosis. Estimula la fagocitosis y hay fagosoma con fusión de lisosoma. ¿Están entendiendo hasta ahora? Fagosoma con lisosoma ocurre la digestión. Esa digestión ocurre gracias a qué? Gracias a la síntesis de sustancias reactivas de oxígeno o sustancia ROS. ¿Están entendiendo? Ocurre la degradación. Entonces, todos los restos de ese microorganismo digeridos son los que se van a colocar en omega 6 tipo 2 y se va a expresar en las células presentadoras de antígeno. Vamos un poco a citar gonorrea, que nosotros estudiamos. Gonorrea es una bacteria gram negativa, reconocida por ¿quién? Por nuestros neutrófilos, mediante los receptores que se presentan, ocurre la fagocitosis, pero es digerida porque tiene sustancias inhibitorias de la fusión del lisosoma con fagosoma. También es fagocitada por el macrófago, también es fagocitado por las células dendríticas, que son células que normalmente se alojan en tejidos, ¿se acuerdan? Si no se digiere en las células dendríticas y no se digiere en el macrófago, ¿se va a expresar omega 6 tipo 2 y tal? Não. E se não se expressa omega 6 tipo 2, tem ativação da imunidade adaptativa? Não. E tem uma resposta adaptativa então? Não. Não é um mecanismo de evasão do sistema imunológico? Por que a gente não pensa assim? Claro. Por Chicos, que é tão difícil entender? miren, ¿saben por qué es difícil? Y ocurre siempre en inmunología. El problema de la mayoría de ustedes, ¿cuál es? Ustedes solo razonan, vamos a decirle, piensan que actúa de forma independiente cada proceso. No es así. Todos los procesos que aparecen en el sistema inmunológico es un proceso continuo, es un efecto dominó. Es como las materias que ustedes estudiaron el año pasado. Si ustedes no entienden biología, no entienden anatomía o pasaron raspando histología, entonces van a tener problemas en qué? Micro, fisio, bioquímica. Si ustedes no pasaron raspando fisio, micro, bioquímica, prepárense para el tercero que va a ser más difícil. Si ustedes no entendieron el tercero, más difícil va a ser el cuarto. ¿Están entendiendo? Traten de quitar esa mente que ustedes tienen, ¿verdad? De que todo es de forma independiente. No. Todo tiene una continuidad al final al cabo. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros ya entendimos de cómo los microorganismos inhiben su digestión. Cómo los microorganismos también consiguen evitar la expresión. ¿Por qué? Porque también hay microorganismos que inhiben la expresión de omega 6 tipo 2 de otras formas. Y después vamos a ver nosotros más adelante. O omega 6 tipo 1, por ejemplo, o Paulo, por exemplo, mostrou o TAP. O que era TAP, Paulo? É transportador de proteína associada ao antígeno. Que mete los péptidos en el lumen del retículo endoplasmático. ¿Qué acontecería si ese TAP, qué pasaría si ese TAP es bloqueada? ¿Qué pasa si a gente entope, o sea, tapamos o TAP?
Ele não vai Passa ser- ou não passa? Passa. E se não passa, se expressa ômega 6 tipo 1. E se não se expressa ômega 6 tipo 1, estimula o linfocito CD8. E se não estimula o linfocito CD8, não morre a célula? Não. Quem faz isso aí, por exemplo? Os vírus. Herpes. CD também citomegalovírus. Mas o herpes, ele tapa o TAP. Aham. Já o citomegalovírus, ele vai fazer o processamento dele, só que quando ele é apresentado ao MHC1, no direcionamento para o rosto, ele não chega ao rosto, ele não se expressa. Eu acho que é assim. Sim, assim mesmo. E o senhor vai dizer agora como é que ele fica rodando Es que además de no dejar que ocurre, porque al no dejar, o sea, además de no dejar que llegue al retículo endoplasmático, también tapa ese tapa. Él no actúa, no tiene solo un mecanismo de acción, tiene varios mecanismos. ¿Está bien? Isso seria a inibição da síntese proteica? Así mismo, la inhibición de la síntesis de proteínas también. Excelente, vamos chicos. Aqui nós mostramos a síntese dele do pecto, como ele é gerado. Aqui nós estamos no. É a mesma coisa do MHC1. A diferença é que aqui tem uma cadeia que chama cadeia invariante, que é essa daqui, ó. Por quê? Porque ela vai se conectar à molécula de MHC2 e vai tapar a hendidura, aquela hendidura lá bem dos aminoácidos. Por que ela tapa essas hendiduras? Porque aqui também, como foi gerado também a molécula de MHC classe 1, para não se conectar às proteínas dela. Porque essa molécula é específica para uma célula, para células apresentadoras de antígeno. Aí aqui ela vem pelo retículo plasmático, passa pelo bucho onde faz a maturação e sai por uma vesícula. Assim que ela sai por uma vesícula, a acidificação da vesícula por meio da proteasas degrada essa cadeia invariante, mas ela deixa o clipe na molécula. E assim ela vem para o citosol e se une com o antígeno que foi já fagocitado. Digerido. Nessa união, o clipe é solto por aquela molécula que eu falei para vocês, que era não clássica, que é a HLA-DM, que irá remover o clipe e assim se conectar o péptido à molécula e ela é formada. Quando ela é formada, ela é transportada para a superfície celular. Se expressa na superfície celular. Muy bien. E ao linfocito CD4 chega Muy bien. pelo TCR, vai se unir ¿Qué es TCR en realidad? receptores de células T. Muy bien, receptores que reconocen el péptido. Sí, E aí com essa união, a CD4 vai reconhecer, vai ser ativada. Tanto a célula, vai ativar a TCR, como aqui também vai ativar a memória do antígeno. Para se a gente for Memória infectado, do antígeno? se a memória do MHC, a memória celular, perdão, a memória celular. Uhum. Porque se a gente for infectado pelo mesmo antígeno novamente, a gente vai ter uma resposta mais rápida. Sí. E aí, feita a ativação, o próximo grupo, que é a doutora Letícia, vai falar sobre isso. Y decime, Vidal, ¿en qué segmento? Allá, por ejemplo, vos estás mostrando que el CD4 sí reconoce MHC tipo 2. ¿Cuál segmento que ele reconhece do MHC tipo 2? A beta 2. Beta 2. Beta 2. Muy bien, excelente. Hay, por ejemplo, gente, si es que no reconoce la beta 2, el correceptor CD4, que los compañeros van a explicar. Esperamos un ratito. Si no reconoce, por ejemplo, no hay activación del linfocito T. Se tiene que reconocer el péptido por el receptor de célula T y el correceptor CD4. Y después hay una cascada otra vez después que el compañero o la compañera va a explicar. Pregúntame, ¿qué pasó? Porque quando eu pesquisei isso no trabalho, diz que o CD4 ele tem quase todos os tipos dele. E que na verdade os dois últimos siglas da MHC, ele seria um ao alfa 2 e o outro ao beta 2. Então seria os dois. No. Sigla só nenhum. Eu vou pegar, mas não abre. Mostrame un poco a ver qué parte.
puede ser que yo también me esté equivocando, pero si en realidad, vos me está diciendo del CD4 Messi, ¿verdad? Yo pensé que omega C, ahí sí, por ejemplo, si vos me decís el correceptor, que las 2 unidades del correceptor, ¿te conoce? Sim. Mas ele não reconhece os dois do MHC tipo 2, né? Ele reconhece o alfa 2. Ele só tem que reconhecer uma parte para poder ter essa resposta. ¿Me explico? Y ahí solo va a aparecer la activación del linfocito T. ¿Está bien? Ojo que esta parte es un proceso crucial para la activación del linfocito T CD4. Y a partir de ahí você me tem que explicar qué acontece con CD4. ¿Cuáles son las cascadas que aparecen? Me tenés que hablar de CD40, da B7, CD28, la expansión clonal y los subgrupos. ¿Está todo? Ok, porque después de ellos entran ustedes. No entendí. No le vaya a complicar, no le complica a los compañeros, porque ellos también me preguntaron, profe, tiene una señalización, y eso yo le dije a las chicas, no. Todo lo que es ruta química dentro, vamos a decirle, dejar de ladito. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar tiempo, es complejo, entonces vamos por lo más simple y sencillo. ¿Está bien, Patrón? Bueno, vamos. O colega agora vai falar sobre a molécula de KC3. Rapidinho. Vai. Como a gente tinha dito anteriormente, lá no cromossomo 6, tem a classe 1, a classe 2 e a classe 3. A classe 3 fica entre a classe 1 e 2, e diferente da classe 1 e 2, ela não apresenta antígenos. Ela vai codificar várias proteínas essenciais para a resposta imunitária e outras funções biológicas. No caso dela, pode ocorrer a mutação ou variações em genes, pode estar associado com uma variedade de condições patológicas, incluindo enfermidades autoimunes, inflamatórias, infecciosas e neoplásicas. Tengo una pregunta. ¿Qué relevancia tiene si en la detección de los polimorfismos, relevancia clínica? Ustedes no escucharon nada, no leyeron ninguna parte de ABAS. La relevancia clínica que tiene en la detección de los polimorfismos que se presentan no antígeno leucocitario humano. Eu tinha pesquisado, tinha dado que tem tanta importância do polimorfismo quanto negativamente. Atienda. A importância do polimorfismo no MHC vai ser o reconhecimento de patógenos. A gente vai ter a variabilidade na população. Muito e bem. a seleção natural, tendo em vista que os organismos que tiverem maior variabilidade genética, mais vai poder responder a esses patógenos. E as implicações disso vai ser a incompatibilidade de transplante. Porque Sí, está bien, pero falta más. Vamos, continúa que te quiero escuchar. e o uso dos imunossupressores. E devido ao polimorfismo do MHC, os receptores de transplante geralmente precisam tomar medicamentos imunossupressores para evitar essa rejeição, mesmo quando há uma alta correspondência do HLA. Bueno, ¿sabes qué me vas a...? Bueno, aparte también, bueno, voy a usar la información que voy a tener. Incluir enfermedades autoinmunes. No existe polimorfismo que se asocia o que, vamos a decirle, se puede tipificar o identificar para poder correlacionar de la aparición o la probabilidad de la aparición de una enfermedad autoinmune o alergias. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó ahí? Existe una variabilidad o existe un polimorfismo muy grande dentro de la población, como vos dijiste. Y ese polimorfismo puede desencadenar también trastornos autoinmunes, procesos alérgicos. O sea, vos, doctor, si querés saber si yo tengo una predisposición a desarrollar algún tipo de alergia, vos podés encontrar el polimorfismo en mí. Me vas a buscar y me vas a explicar, me vas a deber que dice,
¿sí? Me va a buscar la nomenclatura que se aplica, ¿sí? en la identificación o la clasificación del polimorfismo de los antígenos depositarios humanos. Porque de ese tema va a depender algunos trastornos autoinmunes. Por ejemplo, Lucas, ¿verdad? Si yo quiero saber si Lucas, si yo quiero saber si Lucas tiene una predisposición a desarrollar una alergia, yo puedo saber eso antes que se presente esa alergia y yo le puedo avisar a Lucas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar su genoma, hacer un mapeo de su genoma y ver cuál es el polimorfismo que él presenta. Y hay una biblioteca de eso y ustedes usan mucho esa biblioteca. Yo puedo saber si la compañera, por ejemplo, tiene una probabilidad de desarrollar una miositis, un trastorno autoinmune. Podemos poner atrás de Guillain-Barré. Yo quiero saber si ella tiene la predisposición a desarrollar Guillain-Barré. También hago un mapeo sobre su genoma. Y hay una clasificación, una taxonomía. Investigame sobre eso, Felipe. Doutor, é sobre a ADP, tipo ADP, tem a alfa e beta. ADQ, alfa e beta, não é isso? Depois aparecem os numeritos. Sim, no caso tipo, a do MHC1 são de 6 moléculas e a do MHC2 são de 12 moléculas. Sim. No caso eu vou dar uma explicação assim do jeito que eu entendi. Sim. Não sei se o senhor vai entender. Tipo assim, eu tenho uma molécula DP, ela vai se unir com outra molécula, só que com a DQ. Tipo assim, uma DQ alfa com uma DP beta. É assim ou não? No. Me van a investigar la taxonomía que tienen los antígenos depositarios humanos. Eso es muy importante, porque eso le puede ayudar a usted a evidenciar si el paciente tiene una predisposición a desarrollar algún tipo de trastorno. Por ejemplo, mamãe. Se mamãe tem, por exemplo, doença do Crohn, ou tem, por exemplo, é celíaca. Eu quero saber se o filho ou a filha tem também essa predisposição a ser celíaco ou não. Você pode saber. Legal. Você busca na taxonomia. Eu já fiz. Como? Eu já fiz um mapeo já uma vez. Porque a minha família ela tem a mutação do gene BRCA, que propicia o câncer de mama. Sim. E de ovário, se não me engano, das mulheres, e pâncreas no homem e mama. E aí meu tio tem, meu avô tem, a minha mãe tem. Aí eu fiz um mapeio nesse gene BRCA1 e 2 para saber se eu... En realidad ese es el gen, es otro gen. Sí. Ese es otro gen. Hay varios genes. Lo que vos hiciste es la identificación de ese gen. Pero así también vos podés buscar otros genes. Y uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál es? Es el tema de ustedes. Y hay una taxonomía. Van a investigar, van a mirar bien cómo se clasifica y van a tratar de hacerlo más sencillo para poder colocar en el trabajo de ustedes. ¿Está bien? Bueno, ¿quién quería preguntar? ¿Vos? Se você faz um mapeio, você descobre que você tem uma alta probabilidade de desenvolver tal alérgico problemático, como que faz para prevenir? Como tem como? Evitar o disminuir la exposición a ese tipo de alergeno. Mas, prof, eu me expondo, eu não crio resistência àquilo? ¿A qué? Ao que pode me causar alergia? Mira, hay situaciones que vos te expones y hay situaciones que podés dejar de exponer. Pero si hay situaciones que te expones, entonces lo que vos hacer es disminuir esa exposición. Cierto, hay lugares, ¿verdad?, que donde van a estar casi siempre. Por ejemplo, yo, si soy alérgico al polvo y mi mapeo dice que tengo una predisposición a desarrollar una alergia, ¿cómo crees que evite la exposición al polvo? ¿Entendés? Pero es muy importante que vos, cualquier signo y síntoma, o digamos, el profesor que sea alérgico al polvo, y es muy importante que el profesor sepa que si tiene un signo y síntoma de alergia, yo ya tengo que consultar con el médico para ir
vamos a decirle, tratando de evitar que esa alergia sea más fuerte cada vez que me estén poniendo. Lo que pasa hoy en día es los pacientes que van apareciendo en el consultorio o van llegando junto a usted son pacientes donde ya tiene la alergia, ya está ya apareciendo, ya está presente. Pero yo como médico yo ya puedo avisarle a mi paciente antes. ¿Y cómo le aviso antes? Mediante el mapeo de este tipo de ejemplos. Entonces ustedes van a buscar bien y me van a dar ejemplos. Los ejemplos, ponele 2 o 3 ejemplos para o HLA tipo 1 e o HLA tipo 2, que seja mais frequente, tá bom? Porque mediante isso também você vai saber se você é alérgico, não sei, à carbamazepina. Se você, mediante isso também vai saber se sos alérgico a que, a la penicilina ou a la aspirina. ¿Están entendiendo? No es algo típico que se hace de rutina, pero estamos llegando a un punto que se puede usar porque ya que se habla de biología molecular. ¿Me entienden? ¿Ese estudio no se realiza por acá? ¿No se realiza? Acá en Ciudad del Este Alto Paraná no lo hay, a no ser que vos mandes tu muestra a Asunción, por ejemplo, a Major Lab, no sé si ubicas, o laboratorio como Diagil, o también vos podés mandar tu muestra, o podés hacer que te tome la muestra acá en POS y te manda para Pardini o te manda para otros laboratorios. Y esas muestras se mandan otra vez para Estados Unidos. Hay gente que pregunta, me dice que no sabe qué decirle así. Tu muestra se manda para Estados Unidos. São Paulo no sé si es que hace.